Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane e estou aqui nesta quinta-feira para mais uma aula de ciências. Muito bem, tem alunos meus que adoram a aula de ciências, né? E comentaram que a aula da semana passada gostaram muito dos movimentos da Terra, né? Principalmente aquele videozinho que eu coloquei aqui, né? Que diante daquele videozinho, eles entenderam muito, entenderam bem sobre os movimentos da Terra, porque o vídeo se mexe, né? É bem legal, né? Quando tem um vídeo, né? Não só a foto, a figura. Hoje a tia não tem nenhum videozinho, mas a tia tem umas figuras aqui. Nós vamos abrir o nosso livro de ciências na página 15 e a tia vai lendo e você vai acompanhando, né? A tia vai passando aqui somente as figuras, tá certo? A leitura vai ser do próprio livro. Então, abram aí na página 15. O assunto de hoje é a matéria, ok? Vamos lá. Acompanhe a leitura, viu? Não vamos ficar só olhando para a figura, não. Vamos acompanhar a leitura do livro. Quando observamos imagens da Terra vista do espaço, ficamos impressionados com a sua beleza e os seus movimentos, né? Foi o que aconteceu na aula da semana passada. Aqueles movimentos que a Terra faz, é lindo, né? Os movimentos que ela faz, né? Lindo, 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 lindo. Muito, muito bonito mesmo. Dificilmente nosso pensamento se volta para as coisas que nela existem ou de que são constituídas. Quando você olha o planeta Terra, assim, do jeito que você está olhando aqui, ó, você não fica imaginando o que tem aqui, ó. Mas tem muita coisa aqui, muita. A gente não imagina, a gente olha aqui, ó, não tem noção do que está construído, do que tem aqui, ó, né? Por aqui. Tudo no nosso planeta, seja elemento vivo ou não, que é composto de substâncias que possuem massa e ocupam um lugar no espaço, é chamado de matéria, gente. Tudo que tem massa, que a gente pega, tudo que tem massa, tudo que ocupa um lugar, tudo que ocupa um lugar, ele é chamado de matéria. Então, ó, o que é matéria? É tudo que tem massa. Por exemplo, aqui, ó, uma parede, um carro, um animal. O que é isso, meu Deus? Não identifiquei o que é isso, não, mas essa planta, esse homem aqui, ó. Tudo isso é matéria. Ai, aqui é tipo saindo uma tinta daqui de dentro, né? Estranho, né? Gente, nada a ver, ó. É uma planta com cercada ao lado. Muito estranho, né? Enfim, pronto. Então, tudo que tem uma massa, tudo que a gente pega, tudo que ocupa um lugar no mundo, no planeta, é matéria. Tudo. Lápis, caderno, borracha, caneta, mochila, cadeira, ventilador, pessoas, animais, carros, prédios, apartamentos, enfim, tudo. Vamos lá, continuando. Por exemplo, observem essa imagem. O que tem nela? Eu tentei colocar aqui no slide mais ou menos uma figura parecida, tá? Tem água, o pedalinho sobre ela. No nosso caso aqui não é um pedalinho, é um barco, né? Mas no livro de vocês tem um pedalinho, né? As árvores e até o ar possuem volume e ocupam um determinado lugar no espaço mostrado. Até o ar, gente, o ar que eles estão respirando aí, ó, ocupa um lugar,
um determinado lugar no espaço, né? Nesse espaço que está mostrando aí. Todos esses elementos são constituídos por matéria, que pode ser encontrada em diferentes formas. Então, tudo isso é matéria, só que elas têm uma classificação, elas podem ser encontradas de diferentes formas elas têm, tá? São várias formas. A matéria nem sempre pode ser vista, mas ela pode ser percebida por meio dos nossos sentidos, ó. No caso do ar aí, ó, eles não estão vendo o ar, mas você pode sentir o ar por meio da respiração, ó. Eu senti o ar, né? Então não posso ver o ar, mas ele está aí, certo? A matéria, ela pode originar o que chamamos de corpos. E o que são corpos? Corpos é qualquer porção limitada de matéria. Então, aqui é a matéria, o ferro, ó. Aqui é o corpo, que é a barra de ferro. Viu? Então, essa é a matéria. E o que a gente fez com essa matéria virou o corpo, ó. Tá vendo? Matéria, corpo. Ferro e as barras de ferro que são feitas do ferro. Então, essa daqui é chamada de corpo, tá? Então, a matéria pode originar o que chamamos de corpos, que são definidos como qualquer porção limitada da matéria. Já o objeto é aquilo que o corpo, esse corpo aqui, se transforma quando é trabalhado ou constituído pelo ser humano. Olha aqui, ó. Aquelas barras de ferro se transformaram nessa grade de ferro, ó. Aí esse é o objeto, tá? Então, entendam bem, ó. Matéria, que é o ferro propriamente dito, tirado da natureza desse jeito. O corpo e o objeto feito com esse corpo, ó. Entenderam? Vamos colocar lá, então, na página 16. Vamos lá. Tá, pronto. 16, só que a gente ainda tá falando da grade, né? A grade de ferro é um corpo que tem grande utilidade para o ser humano. Nesse caso, o corpo passa a ser chamado de objeto, pois ele apresenta forma e funções definidas. Olha a forma dele, ó. A forma dele mudou e ele tem uma utilidade, né? Uma função definida. Para que serve uma grade? Para proteger essa casa. No caso dessa grade que está aí no livro de vocês, ó. Grade para proteger a janela, né? Para não entrar ladrão, né? Então, para as crianças não cair da janela, né? Então, o objeto, ele apresenta forma e funções definidas. Prestem bem atenção nisso, porque pode ser que tenha pergunta sobre isso, ó. O que é objeto? É um corpo que tem grande utilidade para o ser humano. Ele passa a ser chamado de objeto, pois ele apresenta forma e funções definidas. Os objetos podem ser formados por mais de um tipo de material. Por exemplo, né? Podemos considerar como exemplo um aparelho celular, cuja capa é feita de plástico, a tela possui uma fina camada de vidro e no seu interior as peças possuem vários tipos de metal, como o cobre e o zinco. Então, um exemplo é um celular. O que ele tem? Ele é feito só de um material, é só de plástico? É só de vidro? Não. Ele tem vários componentes, vários corpos, até que ele se forme um objeto. Tá certo? Os estados físicos da matéria. Vamos lá, ó. Então, a matéria tem os estados físicos. A matéria tem formas e características próprias e pode se apresentar em diferentes estados físicos, como o sólido, o líquido
e o gasoso. Então, aqui o sólido, representado por esses cubos de gelo. No estado sólido, o corpo tem forma e volume definido. Ó. Tá vendo que aqui, no caso do cubo de gelo, ele tem uma forma. Tá vendo a forma dele? Quadrada, né? E o volume definido. A matéria em estado sólido pode se apresentar compacta, em pedaços, em pó. Esse estado está presente no lápis, na rocha, na madeira, no cubo de gelo e etc. Então, aqui é a matéria sólida. Podia ser um lápis aqui. Nós estamos falando da água, porque a água pode se transformar nos 3 estados, ó. Né? Já o lápis não pode, né? Então, vamos falar da água. Quando ele está assim, ó, em forma de cubo de gelo, ele é sólido. Mas aí, gente, vem o estado líquido. No estado líquido, também é matéria, só que ela está em estado líquido. No estado líquido, a matéria tem volume definido, mas sua forma vai ser variável. Aqui ela está retinha, aqui ela está espalhada, aqui ela está em pingos. Ela não tem uma forma definida. Ela tem um volume, que é a quantidade. Aqui tem o volume e a forma. Aqui só tem o volume, porque a forma não está definida. Ela pode estar aqui, ó, caindo em pinguinhos, aqui, né, dentro da bacia aqui. Então, ela não tem uma forma definida, mas tem um volume, que é a quantidade, né, definidos. A sua forma vai ser variável de acordo com o recipiente que ocupa. Por exemplo, se ele estiver num copo, ele vai ter um estado, uma forma. Se ele estiver na bacia, é outra forma. Se estiver caindo da torneira, é outra forma, né? O estado líquido está representado pela água da chuva, dos mares, dos rios, das torneiras, das cachoeiras. No livro de vocês tem um copo, ao invés de uma torneira com uma bacia de água, tem um copo. Então, a matéria no estado líquido, ela pode ter qualquer forma. No copo, ela é diferente de estar na bacia, por exemplo, que está aqui no nosso slide, né? E nós temos a água, a matéria, a água em estado gasoso. Ó. No estado gasoso, a matéria tem forma e volumes variáveis. Nem tem forma definida, nem tem volume definido, viu? Pode ser de todo jeito. No livro de vocês tem uma panela fervendo a água. O que é o gasoso? É essa fumacinha que está saindo aí, ó, da água. Não é a água ali, ó, é essa fumacinha que é o estado gasoso. E aqui nós temos no slide a nuvem, né? O estado gasoso está presente no vapor da água encontrado na atmosfera, na água fervente, em uma panela, na fumaça que sai da chaminé, também pode ser, na fumaça que sai de uma fogueira, na nuvem, hein? Pois é. Aí colocamos aí na página 17 as mudanças de estado físico da matéria. Então, a matéria, gente, ela sofre mudanças. À medida que a temperatura aumenta, quando a gente aumenta a temperatura da matéria, a matéria passa de estado físico de um estado para outro, né? Pode ser do estado físico para sólido, do físico para o líquido ou do físico para o gasoso, à medida que a temperatura aumenta, né? Por exemplo, lá na casa da água, quando a temperatura na panela cozinhando, quando a temperatura aumentou, ela do estado líquido passou para o estado gasoso, né? Quando a temperatura diminui, faça o caminho inverso. Então, a mesma coisa acontece quando a temperatura diminui. Por exemplo, a água. A água, quando a temperatura diminui, esfria, vai esfriando, ela passou do líquido para o sólido, que virou gelo, não é? Aí nós temos aqui, ó, um exemplo, presta atenção aqui nessa figura. Essa figura aqui, ó, tá representando essa figura que está no livro de vocês na página 17. É mais ou menos parecida, né? Metais encontrados no estado sólido, como ferro, derretem-se quando submetido a temperatura muito alta.
né? Então tá aí, ó, derretendo o ferro. Esse processo é bastante utilizado nas usinas siderúrgicas para moldar o ferro e construir diversos objetos. Agora, no segundo desenho, vamos ver aí no livro, olhar também aqui no slide, ó. A água, ao sofrer a ação do calor, transforma-se em vapor. Isso acontece com as roupas que colocamos lá no varal para secar, ó. Igual tá aí o exemplo no slide. A água presente nelas evapora, vai evaporando, 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 né? Devido ao calor do sol, principalmente. Porém, outros fatores como a altitude, a umidade do ar e os ventos também influenciam nesse processo. Mas o principal é o calor do sol. Esquenta e vai, né, evaporando a água da roupa, a roupa perde toda a água, fica sequinha. E no terceiro exemplo aqui, ó, com a diminuição da temperatura, a água passa do estado líquido para o sólido. A neve, por exemplo, ó, é formada em lugares frios devido ao congelamento da água, que forma cristais de gelo. Então, no caso aqui, ó, foi transformado, foi diminuindo a temperatura, também transformou a matéria, tá vendo? Do estado líquido para o estado sólido. É o exemplo a neve, né, que está no livro de vocês. E também esse Olaf. Esse Olaf aqui tá triste, meu Deus do céu. Triste, né? Mas é... Tanto é que no filme, não sei se vocês lembram do filme ai, meu Deus. Gente, da menina lá do gelo. Enfim, que tem a Elsa e a Anna, né? No filme que tem o Olaf, ele queria muito, muito chegar num lugar quente, né? Que tudo esquentasse. Não sabia ele que quando esquentasse, ele ia derreter. Ele ia passar do estado sólido para o estado líquido, o Olaf, né? Olaf, sei lá como que chama ele. Ele queria muito que chegasse o calor, viesse, né? Que se resolvesse tudo e ficasse quente. Quando chegasse o calor, a temperatura subindo, o estado sólido dele ia transformar em quê? Estado líquido, ele ia derreter. Mas ele não sabia, né, coitadinho? Aí vamos colocar na página 18. A dilatação dos corpos. Existem corpos que, com o aumento da temperatura, dilatam-se. Isso é, aumentam de temperatura ou de volume. Esse fenômeno pode ocorrer com sólidos, líquidos ou gases. Então, tem a dilatação dos líquidos. O termômetro, está aqui no slide, no livro também, é um aparelho utilizado para verificar a temperatura corporal ou do ambiente. Existem modelos de termômetros que funcionam por meio de dilatação do líquido contido em seu interior e dentro, como mercúrio, por exemplo. Então, esse aqui, ó, só pode medir a temperatura porque dentro dele tem mercúrio e acontece dilatação do líquido, por isso que ele muda a temperatura. Dilatação dos sólidos. As barras dos trilhos ferroviários se dilatam ao serem aquecidas. Por esse motivo, elas são colocadas com espaços entre uma e outra, evitando assim o envergamento dos trilhos. Na construção de pontes e viadutos são deixadas fendas ou se introduzem materiais flexíveis para que, com o aumento da temperatura, suportem a dilatação do concreto. Caso não haja essas fissuras, a construção pode sofrer rachaduras com a extensão das estruturas. Viu? E tem também a dilatação de gases. As bolas de aniversário estouram com facilidade quando colocadas próximas às lâmpadas acesas. Dentre outros fatores, isso acontece porque o aquecimento provoca a dilatação dos gases que elas contêm. Para o balão encher e conseguir voar, é preciso acender uma tocha em sua abertura, que causa a dilatação do ar dentro dele, deixando-o estufado. Então, aqui, ó,
vai uma tocha. Essa tocha é ela que causa a dilatação, por isso o balão voa, tá certo? Bom, gente, achei nossa aula muito interessante, né? Essa videoaula de hoje ela foi baseada nas páginas 15, das páginas 15 até a 18, né? 15, 16, 17, 18. Nós temos duas páginas de atividades, página 19 e 20. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei a aula de hoje, né, sobre a matéria. Espero que vocês tenham gostado também. Bom, então até a próxima aula de ciências, que acontecerá na próxima semana. Realize as atividades, fiquem todos com Deus e um beijo da tia especial no coraçãozinho de cada um de vocês. Tchau!